Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda, Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. Por que o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus foi dobrado? Jesus já voltou. Eu tenho na playlist várias mensagens sobre essa suposta volta de Jesus. Essa frase, Jesus está voltando, gera muita receita para o sistema religioso, bem como a frase, bem que a Bíblia diz que nos últimos dias, foram os últimos dias de Israel. A volta de Jesus foi o juízo sobre Israel no ano 70, Apocalipse 14, 7. Mateus 15, 24 diz que eu fui enviado apenas, senão somente as ovelhas perdidas de Israel. Jesus de Nazaré veio apenas para Israel, aniquilar as 613 leis da Torá, que era o pecado da época. O sangue dele não tem mais poder, não existe mais sangue, ele é espírito. E a volta dele foi um juízo sobre Israel. Apocalipse 14, 7. O seu juízo, também de Israel, chegou. É chegado, verbo presente da época. Tudo foi para Israel, tudo foi para aquela geração, tudo foi para o povo judeu de Israel. A Bíblia hoje, esse livro aqui é um livro histórico, não é mais profético. Tudo aqui já aconteceu, tudo foi para Israel. Mas é graças a esse livro histórico que nós conhecemos o nosso Deus. A manifestação de Deus para com o seu povo de Israel, os judeus. Então João 3,16, porque Deus amou o mundo. Que mundo? Mundo de Israel. Enquanto nossos amados irmãos evangélicos entenderem que mundo e terra na Bíblia é mundo planeta, terra planeta, vão continuar sendo enganados. Mundo de Israel, terra de Israel. Repito, a Bíblia é um livro histórico, não é mais profético. Não existe mais eis que te digo, assim diz o Senhor. É mentira, é enganação. Então esse é o tema da mensagem. Por que o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus foi dobrado? Jesus já voltou. Vamos lá, João 20, 6 e 7. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. 7. Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Eu vi uma mensagem rápida aqui de um pastor do sistema dizendo, usando essa tradição judaica para dizer que Jesus está voltando. A gente vai ver como nossos amados irmãos evangélicos estão sendo enganados, né? Vamos lá. Olha só, por que Jesus dobrou o lenço? No livro histórico de João, pois Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos. Onde é que tem na Bíblia Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João? Não tem. São livros históricos que contam a vida terrena de Jesus de Nazaré. O Evangelho foi revelado ao apóstolo Paulo nas suas 14 cartas de Romanos a Hebreus. No livro histórico de João, nós lemos, fala que o lenço de Jesus não foi deixado de lado, como os lençóis do túmulo. Em João 27, diz que o lenço fora dobrado cuidadosamente e colocado na cabeceira do túmulo de pedra. Para poder entender a importância do lenço dobrado, você tem que entender um pouco a respeito da tradição judaica daquela época. Os evangélicos não são ensinados a eles compreenderem que o antes da cruz e o depois da cruz, o Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado. Não estamos mais no antigo pacto, na velha aliança, no ministério de Moisés, no Deus daquele século. Está lá em 2 Coríntios 4:4, que o sistema religioso diz que é o Satanás, e é Moisés, que era considerado um Deus. Então, depois da cruz, os judeus continuavam seguindo Moisés. E Paulo diz, meus irmãos, Moisés está cegando o entendimento de vocês, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. O sistema religioso não perde a oportunidade para dizer que o Deus
deste século 21 é o Satanás. Quando você lê o contexto, está lá. Quando Moisés é lido, não somos como Moisés. Mas é lógico que o sistema religioso tem que levar medo, terror, ministério de Moisés, de condenação, de morte, de trevas. Eles não compreendem que hoje nós estamos na graça, no ministério da fé, do Espírito. Não tem mais sacrifícios, não tem mais cerimonialismos. Então o lenço dobrado tem a ver com o amo e o servo, e todo menino judeu conhecia a tradição. Quando o servo colocava a mesa, o empregado, o servo, colocava a mesa de jantar para o seu senhor, o seu amo, ele buscava ter certeza em fazê-lo exatamente da maneira que o seu amo queria. A mesa era colocada perfeitamente e o servo esperaria fora da visão do amo. Ele ficava ali atrás, escondido, sem que o amo o visse, esperando o amo terminar a refeição. A mesa era colocada perfeitamente e o servo esperaria fora da visão do amo, até que o mesmo terminasse a refeição. O servo não se atreveria nunca a tocar a mesa antes que o amo tivesse terminado a refeição. Se o amo tivesse terminado a refeição, ele se levantaria, limparia os seus dedos, sua boca, e limparia sua barba, e embolaria seu lenço e o jogaria sobre a mesa. Naquele tempo, o lenço embolado queria dizer: terminei. Se o amo se levantasse e deixasse o lenço dobrado ao lado do prato, o servo não ousaria tocar a mesa, porque o lenço dobrado queria dizer: eu voltarei. Viu aí que a tradição judaica realmente faz sentido, né? Jesus dobrou o lenço, dizendo o quê? Eu vou voltar. Só que nossos amados irmãos evangélicos são enganados, eles não compreendem que Jesus já voltou. E ele voltou para aquela época. Quando o amo se levantava, dobrava, ele ia voltar ali para a própria mesa, para o próprio ambiente, para a própria época, para o próprio jantar que ali ele estava. Então Jesus dobrou, dizendo: eu vou voltar. E Jesus voltou conforme prometido naquela geração. Mateus 24, 34. Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O lenço dobrado queria dizer: eu voltarei. E o pastor do sistema religioso fazendo essa tradição, lendo essa tradição, para dizer que Jesus, 2000 anos depois, ainda está voltando. O que é que falta acontecer para ele voltar? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Jesus não voltou. A peste negra, Jesus não voltou. Essa pandemia, Jesus não voltou. Repito, é uma grande fonte de renda desse maldito sistema religioso. Olha só, Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino. É incrível, né, gente? As pessoas leem a Bíblia várias vezes, mas eles leem um versículo desse sem entendimento. Quer dizer, é colocado na mente deles, nas mentes deles. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Olha só o que significa esse texto aí. Porque os evangélicos, eles leem essa Bíblia aqui como um livro de receita. Qualquer dúvida que eles tiverem, eles perguntam ao pastor. E é lógico que o pastor vai o quê? Conduzir para que ele acredite que ele é pecador, para que ele acredite que Jesus está voltando, para que ele acredite que João 10:10, o inimigo, o ladrão, que Jesus está dizendo que é o judaizante do sistema religioso, o pastor diga que é o Satanás e ele acredita. 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século, deste presente da época, era Moisés, mas aí o pastor diz para ele que é o Satanás e ele acredita. Enfim,
não têm o hábito de ler a Bíblia com entendimento. Por isso que Paulo disse aos judeus, vocês têm zelo por Deus, mas vocês não têm entendimento. Paulo diria isso para os nossos amados irmãos evangélicos. Pense num povo que tem zelo por Deus, mas não tem entendimento e são doutrinados, são manipulados pelo sistema religioso. Então olha só o que Jesus está dizendo em Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há, Jesus estava diante de uma multidão, alguns há dos que aqui estão, gente, aqui estão, presente da época, aqui estão, que não provarão a morte, vocês vão morrer, mas alguns aqui não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus 10, 23, quando, pois, vos perseguirem meus discípulos, Jesus está falando ali para os seus 12 discípulos, quando, pois, vos, apontando para o grupo de pessoa local, vos perseguirem nesta cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de onde? De Israel, sem que venha o Filho do Homem. Vocês vão começar a percorrer, quando tiver aquela perseguição, a perseguição foi para a época, não é para o dia de hoje. Vocês, antes de percorrerem todas as cidades de Israel, antes de percorrê-las, o Filho do Homem vai vir. Mateus 10, 23. O que é que nós temos a ver com isso? Você percebe que é tudo para a época. Tudo foi para aquela época, para aquela geração. Tudo já aconteceu, gente. João 21, 22, respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, Pedro, o que lhe importa? Siga-me você, Pedro. João vai estar vivo quando eu voltar. Mateus 24, 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que algumas não, todas estas coisas aconteçam. O sermão da montanha, o sermão profético, tudo, todas estas coisas aconteçam. Mateus 26, 64. Disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos porém que, Caifás, que vereis, Caifás, em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Nuvem significa juízo. Trombeta significou ali naquela época palavra. Ele vindo com as nuvens, trazendo juízo para Israel. Apocalipse 14, 7. O seu juízo chegou. Todo olho verá. Apocalipse 1, 7. Todos os olhos viram. Que olhos? Os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a volta de Jesus, que foi representada pelo juízo sobre Israel no ano 70, mesmo porque o Espírito Santo já habitava naquela época, desde Atos 2, Pentecostes. A gente vai ver aqui. Como é que Jesus vai voltar se o Espírito Santo habita em você? Você não acredita na Trindade. Realmente a Trindade é uma heresia. Não existe três deuses, três tronos. Um único Deus, um único trono, em três manifestações. O Deus que falava com os profetas, o Deus que se fez carne e habitou no meio dos judeus, o Nazareno, está lá em Hebreus 12, 14, e o Deus que habita, que mora e reside dentro de mim, dentro de você, desde Atos 2, Pentecostes, fazendo cumprir a profecia do profeta Joel 2, 28, que ele iria habitar em toda a carne. Se o Espírito Santo habita em nós, como é que Jesus vai voltar? Ele seria a segunda pessoa da Trindade? Não! A Trindade é uma heresia. Existem três manifestações de um único Deus. Eu tenho falado aqui um exemplo. O camarada tem 20 anos, é um jogador de futebol. Esse mesmo homem, jogador de futebol, mais na frente, ele passa a ser técnico de futebol. E mais na frente, já com 50 anos, ele passa a ser comentarista esportivo. Ou seja, o mesmo atleta, jogador, técnico e comentarista. Assim foi Deus, um único Deus que falava com os profetas, que se fez carne e habitou no meio dos judeus, e o que habita, mora e reside hoje dentro de mim e você. Se ele habita, mora e reside dentro de você, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, como é que Jesus vai voltar? Isso foi um desafio que eu lancei e ninguém respondeu. Mateus 24, 16. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Meu querido, minha querida, você aí que é evangélico,
evangélica, você que está assistindo aí de repente uma mensagem da graça pela primeira vez, antes de me detonar, antes de me ofender, procura analisar isso aqui. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aí o pastor, para enganar, ele diz que a Judéia é o teu lugar de sofrimento e o monte é o teu lugar de oração. E os evangélicos acreditam nessa mentira. Você não percebe que Jesus está diante dos seus discípulos e dizendo: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Porque a Judéia ali era o centro de Jerusalém, onde foi realmente que aconteceu a grande tribulação, que foi a invasão do general Tito sobre Jerusalém. Ali aconteceu a parúzia, que foi a volta de Jesus, o juízo sobre Israel, a ressurreição dos espíritos e a grande tribulação. Tudo para Israel. Mas como os evangélicos são enganados em acreditarem que esse livro aqui é profético, não é mais profético, não tem mais pastores e muito menos profetas. Tudo já aconteceu e tudo foi para Israel. Agora, só quem entende isso são os filhos da livre, como disse Paulo em Gálatas 4:31. Mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Os filhos da escrava vão me detonar aqui embaixo. Estão no canal errado, são abençoados, são eleitos, são espíritos perfeitos. Mas Deus decidiu não tirar o véu da religião. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que é que nós temos a ver com isso? Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Você vê uma linguagem para a época ali, as coisas que o quê? Brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Não existe mais anjos. Nós não estamos no ministério dos anjos. Agora é o ministério do Espírito. Brevemente. Hebreus 10:37, Paulo fala: em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará. É fácil acreditar que Jesus vai voltar, porque essa mentira, a pessoa acreditar dessa mentira, ela vê a única possibilidade de não passar pela morte, mas vai passar pela morte. Só que quando a carne tombar, o espírito volta para Deus com um novo corpo glorioso igual dele. Eclesiastes 12:7, Filipenses 3:21. Por isso que nós já estamos na vida eterna. O espírito, quando a carne de um eleito tombava antes do ano 70, o espírito dormia, ficava no túmulo. Por isso que Jesus disse a Pedro: e as portas do inferno, da sepultura, não irão prevalecer sobre a minha igreja, os meus eleitos, os meus predestinados, os meus santos da época. Porque no ano 70 houve a ressurreição. Então, depois do ano 70, quando a carne tomba, o espírito não vai mais para a sepultura, não vai mais para o inferno. As portas do inferno não vai prevalecer. Imediatamente o espírito volta para Deus, com um novo corpo glorioso igual ao dele. Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens. Não é numa nuvem, num cavalo branco, pocotó, pocotó, não. É trazendo juízo sobre Israel. Apocalipse, Isaías fala isso. O juízo sobre a Babilônia. O juízo de Deus sobre o Egito. E o último juízo dele sobre Israel, sobre Jerusalém. O juízo, o grande dia do juízo, meu irmão, cuidado. Mentira, isso é medo e terror. O juízo foi sobre Israel no ano 70, Apocalipse 14:7. O seu juízo de Israel chegou. Eis que vem com as nuvens, trazendo juízo, e todo olho verá, até os mesmos que ultrapassaram, e todas as tribos da terra. O que é que nós temos a ver com tribos da terra? Se lamentarão sobre ele, assim, amém. Você vê aí que é uma linguagem 100% para a época. Tudo já aconteceu, tudo foi para Israel. Apocalipse 1:11, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o que vês, João, escreve o João no livro e envia o João às 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Que igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Olha o mapa aqui, ó. João na ilha de Pátmos, mandando aqui para as 7 igrejas. Aí, como João escreveu a última aqui, Laodiceia, aí vem um cão guloso com rótulo de pastor, chega para a ovelhinha evangélica e diz: meu irmão,
Qual foi a última igreja que João escreveu aí? Ah, pastor, a igreja de Laodiceia. Pois é, meu querido, nós estamos vivendo o período de Laodiceia. Só porque Laodiceia é a última e os evangélicos acreditam nessa mentira. Hoje nem existe mais. Hoje é o país da Turquia. O que nós temos a ver com isso, gente? Tá aí o mapa. O que é que nós temos? Hoje é a Turquia. Eram 7 cidades. Tinha um anjo, tinha um pastor líder. E João envia para as 7. Para dizer o quê? Porque eles estavam ali próximo à grande tribulação que estava prestes a acontecer. Então foi um livro de revelação, na verdade, para as 7 igrejas. Porque estava tudo próximo a acontecer. E João foi enviado por Jesus, através de uma revelação, para avisar as 7 igrejas da Ásia. O que é que nós temos a ver com isso? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Hebreus 10, 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Tem a passagem de Atos que eu gosto de ler muito aqui, de Atos 2, do 1 ao 20. Olha só. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, aí o camarada faz, eu sou pentecostal. Bota logo um quipá da cabeça. Aí, como se bastasse, eu sou pentecostal, ainda tem essa palhaçada. Eu sou do movimento. Ô, terra decanta lipa na chulipa. Enganando os evangélicos. A gente vai ver aí essa palhaçada de línguas estranhas, que é uma das maiores farsas do meio evangélico. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, você é pentecostal? Coitado de você, meu filho. Bota um quipá logo na cabeça. Isso era uma festa pentecostal, 50 dias depois da ceia, depois da Páscoa. Era uma festa onde se comemorava uma vez por ano a festa de Pentecostes dos judeus. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa judaica, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, terra decanta lipa na chulipa, não, e começaram a falar noutras línguas, tem tradução noutros idiomas, línguas estrangeiras. A gente vai entender isso aqui, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. 5 a 8. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos e todas as nações que estão debaixo do céu. E, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, na sua língua materna em que eles foram nascidos. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Meu querido, minha querida, se o teu pastor fala terra decanta, lipa na chulipa, cai fora, ele tem consciência que está te enganando. Porque se um pastor aí, entre aspas, fala em diabo, fala em inferno, que está ganhando almas para Jesus, que estamos nos últimos dias, alguns deles são vítimas do sistema. Eles acreditam naquilo que pregam. Agora, se ele fala terra decanta, lipa na chulipa, pode ter certeza absoluta, ele está lhe enganando. Ele sabe que ele não está falando coisíssima nenhuma. Isso é para mostrar santidade. Isso não é santidade, é fraude, é farsa. Havia um propósito de falar línguas estrangeiras, idiomas, hoje não mais. A gente vai entender isso na nossa própria língua em que somos nascidos. 9 a 12. Olha todo mundo da Bíblia aí, ó. Mundo na Bíblia. Era isso aqui, ó. Partos,
e Médios, Elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto de Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que é isto dizer? Eles pensavam que os caras estavam cheios de mosto, embriagados. Você vê que Deus, Jesus, quando disse aos discípulos: ide por todo o mundo, mundo de Israel, pregai o evangelho. Que evangelho? O evangelho da circuncisão, que era para dizer aos judeus que Jesus era o Messias. Mas como é que eles iam falar do evangelho da circuncisão se o todo mundo de Israel tem pessoas ali que falavam outros idiomas? Se eles falassem a língua deles, o pessoal de Partos, Médios, Elamitas, que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e parte da Líbia e de Cirene, não iriam compreender. Por isso que Deus deu o dom de línguas, de idiomas, línguas estrangeiras, para que o evangelho da circuncisão fosse pregado por esses países circunvizinhos. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E disse-lhes... Pronto, aqui eu estou abrindo um parênteses antes de dar sequência em Atos 2 até o 20. É isso aqui que eu falei, ó. Ide por todo o mundo. Que mundo? Olha o mundo aí, ó. Pardos, Médios, Elamitas. Esse era o mundo, ó. Pregai o evangelho. Que evangelho? Paulo não tinha sido levantado ainda. O evangelho da circuncisão, que era para dizer a esses judeus aqui que Jesus era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Por isso que Jesus deu ordem aos discípulos: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão enfermos, ressuscitarão os mortos. Não existe mais isso. Jesus de Nazaré não existe mais e nós não somos discípulos de Jesus. Essa ordem foi para os 12 discípulos, porque era importante fazer esses milagres para que eles acreditassem que Jesus era o Messias a quem os profetas profetizaram. Eu tenho falado isso aqui: se esses milagres de cura, de ressuscitar mortos acontecessem, em cada ambulância do SAMU, em hospital, teria que ter um pastor para curar os enfermos. Em cada velório teria que ter um pastor para ressuscitar os mortos. Onde é que você vê isso? Você vê gente ganhando dinheiro para pular da cadeira de roda, vê gente ganhando dinheiro para sair de dentro de caixão. Tudo farsa, tudo mentira. Então os evangélicos, naquela palavra, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas esses milagres que aconteceram na Bíblia não acontecem mais. É fraude, é farsa, é mentira. Foi uma ordem que Jesus de Nazaré deu aos seus 12 discípulos. Jesus de Nazaré não existe mais e nós não somos discípulos de Jesus. Tinha que ter milagres. Jesus fez o que fez. Os discípulos fizeram milagres e a maioria não acreditaram nele, não acreditou nele. Era para dizer: nossa, ele orou em nome de Jesus de Nazaré e o meu primo ressuscitou dos mortos. Foi curado, pulou da cadeira de rodas, do paralítico, é cego, foi curado. Realmente, Jesus de Nazaré é o Messias a quem os profetas profetizaram. Então não existe mais, esse era o todo mundo. Então quando ele decide por todo mundo, o mundo de Israel, pregai o evangelho a toda criatura. Que evangelho? Repito, Paulo não tinha sido levantado. O evangelho da circuncisão. Paulo disse em Gálatas 2,7, a mim o evangelho da incircuncisão, como a Pedro, o evangelho da circuncisão. Você vê que foi Pedro que pregou aqui em Pentecostes e 3.000 judeus creram, foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Aí o sistema religioso: vamos fazer o ID de Jesus, meu irmão. Vamos ganhar almas para Jesus. Que Jesusinho, hein? Que precisa de você para ganhar almas para ele. Nada a ver, meu filho. Pregai o evangelho a toda. Quem crer com R no final, entendimento, e for batizado será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. E quem não crer será condenado. Condenado a quê? A passar pela grande tribulação que foi no ano 70. O Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Ele veio, participou de carne e sangue. A carne, o sangue, o corpo e a alma vai para o inferno, vai para a sepultura, e o Espírito volta.
desta vez com um novo corpo glorioso igual ao dele. E estes sinais seguirão aos que creem. Que sinais? Os judeus que crerem. Esses sinais de curar enfermos, em meu nome expulsarão demônios. Em nome de quem? De Jesus de Nazaré. Quem vai expulsar os demônios? Os seus discípulos. O que é que nós temos a ver com isso? Falarão novas línguas, Para que novas línguas? Para isso aqui, para o pessoal de Partos e Medos, Elamitas, Mesopotâmia, Judeia, entendesse a pregação do evangelho da circuncisão, para dizer que Jesus era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então esses sinais seguiram aos que creram. Na época, foi uma ordem de Jesus para os seus discípulos. Repito, Jesus de Nazaré não existe mais, e nós não somos discípulos. Esses milagres tinham que acontecer para que os judeus acreditassem que Jesus era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Voltando aqui em Atos 2, 13 ao 16. E outros zombando diziam, estão cheios de mosto, embriagados. Agora, Pedro, que foi chamado para pregar o evangelho da circuncisão. Pedro, João e Tiago. Porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejavos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão cheios de mosto, não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, está cedo ainda. Os judeus tinham 3 vícios: pescar, fazer menino e encher a cara de vinho. Eram os 3 vícios dos judeus na época. Só que eles estavam ainda na 3ª hora, como vós pensais, sendo ainda a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel 2,28, que diz que isso aqui ia acontecer nos últimos dias. Olha só, olha o que ele disse, profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá. Ou seja, o profeta Joel disse lá em Joel 2, 28, 29 e 30, que nos últimos dias iria acontecer tudo isso. O Espírito Santo ia descer em toda a carne. E nos últimos dias, Paulo fala lá na carta a Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Timóteo, afasta-te desses homens. Últimos dias de Israel. Aqui, Pedro confirmando, o que Joel disse. Gente, foi a palavra do profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, exatamente em Atos 2, Pentecostes. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Esse grande e glorioso dia do Senhor foi no ano 70, no dia do juízo. E tudo isso aqui, na minha opinião, foi uma figura de linguagem. Mas se foi literal, aconteceu nos últimos dias lá em Pentecostes. Olha só, Marcos 16, 15 e 18. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Estou repetindo aqui o texto. A toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Salvo da grande tribulação que foi no ano 70. Mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Na época, eu creio, e era curado, era ressuscitado, faziam milagres. Aos que creem em meu nome, em nome de Jesus de Nazaré, vocês, meus discípulos, vocês vão expulsar demônios, vocês vão falar línguas estrangeiras, vocês vão pegar em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tudo para aquela época. Gente, não existe mais profetas. Eu vou colocar 2 vídeos aqui de um camarada que, para mim, é esse Marco Feliciano. Eu não vou dizer que é o maior fraudador, porque tem muitos iguais a ele. Mas, na minha opinião, esse cara, para mim, primeiro é ateu. Eu acho que nem a esposa dele sabe disso. Esse cara é um dos maiores fraudadores do Evangelho.
Assista esse vídeo aqui. Ele vai falar aqui agora sobre Anderson do Carmo, que foi metralhado, vocês sabem por quem. Olha só a palavra desse camarada. Como os evangélicos estão sendo enganados. Mentira isso, mentira. São um circo. Olha as ovelhinhas. Olha as ovelhinhas. São essas ovelhinhas que me detonam aqui. Ó, Anderson do Carmo. Olha. Filho meu, mentiroso. Olha, tu tens zelado, minha serva, olha. Mercadoria. E a tua simplicidade me toca. Mentiroso. Saudador do Evangelho. Tu não me pediste isso, mas eu te dou hoje. Mentiroso. Eu te dou respeito, Ó, mercadoria aí. Você abre a boca para falar e eu me responsabilizo pelas suas palavras. O Rio de Janeiro ficará pequeno. Olha só, Rio de Janeiro ficará pequeno. Ah, demônio de carne e osso. Olha o que eu faço na sua história hoje. Olha só. Porque eu sou Deus que escrevo capítulos. E o capítulo que eu escrevo hoje na sua vida é o maior de todos. Eu mudo o seu ministério. Olha. Eu envergo a sua estrutura humana e eu te dou uma unção de cura tão grande, que filas se farão por onde você passar e não tenha medo. Que mentira. Chame a existência o milagre. Chame a existência o milagre, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Já gente para parar ele. A queda. Que absurdo. Fraudador do Evangelho. Ó, manipulador. Eu disse mulheres com a mão para cima, bem alto. Pastor, eu sou baixinho, o senhor não está me vendo. Debochando. Eu quero ver as suas mãos para cima, senhora. Missionária Flor de Lis. Missionária Flor de Lis. Estenda a mão aí, ó. Olha que mercadoria. A maioria delas veio aqui só por causa disso. Olha as ovelhinhas evangélicas acreditando nessa mentira. Pois em nome de Jesus, a estas servas do Deus vivo, olha que mercadoria. Estão cansadas de serem desamadas, estão cansadas de serem tapetes, Olha só. estão cansadas de serem humilhadas no seu ministério, porque lá não acreditam em pastora e nem missionária. A senhora, a senhorita, a filha, a mãe, a avó, que até hoje não teve reconhecimento do marido, nem reconhecimento paterno, nem reconhecimento da sociedade. Diz o meu Deus, eu revisto a sua vida com uma glória tão grande, que amanhã os inimigos que apostaram para ver você ser sempre aquela última da fila, olha as ovelhinhas. procurarem no último lugar da fila, não vão te encontrar, porque Deus está virando a fila, senhora. A última será a primeira. Recebe agora esta unção sobre a sua vida. Pega, mulher. Olha só, a ovelhinha. Me dá um grito de glória. Manipulador, doutrinador de ovelha. Restitui, ó. Todo ano é essa música aí, ó. Passei 14 anos cantando isso. Né? Para a direita, para a esquerda, por todo lado sou abençoado. Mentira! Andando de ônibus, dividindo uma única quentinha com minha esposa, que eu não tinha dinheiro para pagar 2 quentinhas. Sentava na escada da área de serviço, porque eu não tinha sequer uma cadeira para sentar. E cantando restitui. Por todo lado sou abençoado. É um feitiço, é uma macumba evangélica, né? Você viu aí, olha, as ovelhinhas evangélicas aí, ó. Um ambiente, uma hipnose acreditando nesse que é para mim um dos maiores fraudadores do Evangelho. Na minha opinião, esse homem, esse Marco Feliciano, é ateu. Nem a mulher dele sabe isso. Que hoje é meu bem, meu bem, meu bem, amanhã pode ser meus bens, meus bens, meus bens. Já pensou se esse casal aí é preso, Marco Feliciano e a esposa, e ela tem a oportunidade de falar ali, ó, né, a delação premiada? Já pensou a delação premiada de Elisete, da Franciléia, da Esté? Que escândalo! Tem uma mensagem que eu falo sobre isso. Vamos assistir outro vídeo desse camarada, desse fraudador do Evangelho. Olha só. Deus vai te exaltar. Vai chegar o tempo em que todas as... São contadores de histórias e espiritualizam tudo. Todo desprezo será aplaudido pelo tempo da exaltação.
Vê a face aí Eu agora. não estou falando do que eu ouvi, eu estou falando do que eu vivi. Existe um Deus do céu que cuida daqueles que Ele chama. Como manipula as ovelhinhas. Estamos livres disso para a glória de Deus. Ó, que é isso, hein? Que tranqueira é essa? Mentiroso, falso. Que absurdo. E esses evangélicos ainda me detonam aqui. Isso era para estar preso, gente. Olha, ovelhinha, a hipnose, um ambiente, chorando, ovelhinha. Olha que mentira, que farsa. Olha, patati patatá aí, ó. Ele sabe que está enganando, ele sabe que está mentindo. Isso é uma das maiores farsas do sistema religioso evangélico. Que mentira. E o meu espírito de intimidade. E tu viverás tempos de glória na minha presença. Tu andarás sobre lombos de cavalos espirituais. E entrarás dentro de uma esfera que tu não conheces. Onde somente eu com poucos homens do mundo posso entrar. Não são todos que podem conhecer o estado de graça da eficiência que tem. Dentro dos mistérios e de prova sobre de quem tu interpasse a mundo eu idioma. E come jogo dupla subdivia. Compro sobre fontes de diplésia. Que tenho eu o poder de fazer. Quando me quer que eu passe. E quando quero fazer, não peço opinião a homens. Isso não é santidade, gente, isso é farsa. Por isso entrego o bolo nesta manhã. De querência de sombra e de paz. Porque a obra missionária clama por ti. Mentiroso. Aqueles Isso é um povos, demônio de carne e osso. eles vão viver. Porque eu te chamei. Agora glorifica o meu nome. Assim diz o Senhor. Mentira. Olha as ovelhinhas aí, ó. As vítimas do sistema religioso evangélico. São essas que me detonam aqui. A religião evangélica é uma fraude, é uma farsa. É de Deus, não se escandalize não, é de Deus. Mas é uma farsa, é uma fraude. Como os evangélicos estão sendo enganados. Me diga uma coisa, ele falou aqui nessa profecia, nessa profetada, em pastor Anderson do Carmo. E você vê depois que ele diz, assim diz o Senhor, grandes coisas eu vou fazer na tua vida, e poucos meses depois esse homem foi metralhado e assassinado. Oi, me diga uma coisa, existe na Bíblia algum profeta que falou, profeta de verdade e falou e não aconteceu? Não. Existiam na época falsos profetas. Hoje não existem mais falsos profetas, porque se eu disser que existem falsos profetas, eu estou dizendo que existem verdadeiros profetas. E não existem verdadeiros profetas. Não existe mais profetas. Então como pode alguém profetizar e não acontecer? Profetada. Significa que prova que ele está mentindo, que ele está enganando. Como é que as pessoas, depois de uma profetada dessa, e antes do Carmo, continua dando crédito a um homem desse? Olha só o que diz Deuteronômio 18, 20 a 21. Porém, um profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E, se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Ou seja, como é que a gente vai entender, Senhor, que esse camarada é um falso profeta? Ele responde, ó, quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem se suceder assim,
foi exatamente o que ele falou aqui com o Antes do Carmo, tudo mentira. Poucos meses depois, o Antes do Carmo foi metralhado, todos conhecem a história, e aqui está dizendo, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Como soberba a falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Quer dizer, acontece aquilo ali, ele lança uma profetada, tem uma repercussão positiva, você vê as ovelhinhas chorando ali no ambiente, aquela hipnose naquele ambiente, acreditando que ele é um profeta. Aí é uma profetada, ele se esconde dentro de um buraco, daqui a pouco ele surge de novo com outras profetadas. É uma farsa, gente. Repito, esse Marco Feliciano, para mim, é um dos maiores fraudadores do Evangelho. É exatamente o que Paulo fala lá em 1 Timóteo 4:1-2. Doutrinas de demônios. Aí 1:2. Homens mentirosos, com a mente cauterizada. Não existe mais, eis que te digo, assim diz o Senhor. Cai fora. É profetada. Queridos, eu lancei uns desafios aí, umas perguntas que eu fiz aos pastores, teólogos e evangélicos. Onde tem na Bíblia Paulo falando de inferno de tormento? Não tem. Por quê? Porque esse inferno de tormento nunca existiu. Onde tem na Bíblia Paulo falando que a alma vai sofrer eternamente? Não tem. Não existe. Onde tem na Bíblia o diabo matando alguém? Não tem. Por quê? Porque esse ser diabo nunca existiu. Eu sei que você de repente está dizendo, mas Júlio, isso aqui no deserto foi a natureza carnal de Jesus. E a parábola de Lázaro? Quer dizer que isso é literal? A parábola lá em Lucas, né? Quer dizer que uma mãe, quando estiver no céu, ela vai ver a filha dela sofrendo no inferno. De maneira nenhuma, ali foi uma figura de linguagem que Jesus utilizou para os judeus da época. Mesmo porque existem dezenas de versículos na Bíblia que provam que inferno significa lugar dos mortos, sepultura. Tem várias mensagens só de dízimo, aberração do dízimo, só de inferno, só de diabo, só de salvação, lobos na graça. Tem um sistema religioso corrupto aí no nosso meio. Mensagem para a gente crescer na graça e no conhecimento. Onde tem na Bíblia o diabo matando alguém? Não tem. Aí ele matou 10 filhos de Jó. Quem matou 10 filhos de Jó? Ele foi o próprio Deus que agiu diante de Jó. O próprio Deus. Deus fez cair fogo da terra. Tudo Deus. Agora existe ali uma figura de linguagem que o sistema religioso não perde a oportunidade para dizer que é o Satanás. É a mesma coisa de Isaías 14 e Ezequiel 28, que os evangélicos acreditam que houve uma rebelião no céu. Como é que pode ter havido uma rebelião no céu? Isso é um feitiço, é uma macumba, né? Porque quando tem uma rebelião no presídio, a polícia militar não sabe, a imprensa não sabe, todos são pegos de surpresa. Como é que é possível ter uma rebelião no céu, gente? Aquilo ali está se referindo, Isaías 14, ao rei da Babilônia, e Ezequiel 28, ao rei da cidade de Tiro. 2 homens arrogantes e soberbos, que têm uma figura de linguagem que o sistema religioso não perde a oportunidade para levar medo e terror e dizer que é o Satanás. O inimigo, o ladrão, veio para matar, roubar e destruir. Uma parábola de Jesus, João 10:10. Os judaizantes, os religiosos da época, o sistema religioso da época, que Jesus está dizendo que veio para matar, roubar e destruir. O sistema religioso é o Satanás, irmão. O sócio dos pastores, esse tal de Satanás. Inclusive o Satanás hoje mora no Brasil, né? Ele está simultaneamente 24 horas por dia os pastores dizendo: sai dele, Satanás. É o cara, é o sócio dos pastores. Nunca existiu esse ser e tornaram ele onipresente. Onde tem na Bíblia o diabo matando alguém? Não tem. Se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em nós, como assim Jesus vai voltar? É outra farsa, outra fraude. É como eu digo, a religião evangélica é uma farsa, é uma fraude. Se os nossos amados irmãos evangélicos compreenderem a graça, essas chamadas igrejas fecham, são arapucas, são alçapões, e muitas delas, essa que a gente viu aí, isso aqui, ó, isso é um verdadeiro antro, lugar asqueroso propenso à corrupção. Se o povo de Deus compreender a graça, esses alçapões, essas arapucas, esses antros fecham, os pastores ficam desempregados e o povo feliz.
se compreender a graça, é como a gente vê vários testemunhos aqui, a gente vai ter uma paz que a gente nunca teve nas nossas vidas e mais nunca coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. Os pastores levam tudo para o futuro, eles espiritualizam tudo e eles contam histórias na Bíblia. Esse livro aqui, ó, livro de história. Os pastores são contadores de histórias e espiritualizam tudo. E os evangélicos são vítimas desse maldito sistema religioso. E nós estamos afastados, desviados e desigrejados disso aqui. Para a glória de Deus, somos afastados e desviados. Eu passei 14 anos aí nesses alçapões, nesses antros. Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus. Não estou generalizando. A última congregação que eu tive foi a Assembleia de Deus. Uma família séria, uma família que eu amo de verdade. Eles são vítimas do sistema religioso. Tem muitos pastores aí que são vítimas do sistema. Eles acreditam naquilo que pregam, mas a maioria é esse aí, esse fraudador do evangelho. Estão enganando, sabem que estão enganando. Esse negócio de terra de canta ali para na chulipa, isso não é santidade. Isso é fraude, isso é farsa. Eles sabem que está enganando. Eu repito, se os evangélicos compreenderem a graça, mais nunca eles colocam seus pés nesse lugar chamado de igreja. E nós estamos afastados e desviados desse maldito sistema para a glória de Deus. Somos afastados e desviados. Ô glória! É isso aí, abençoado. Eu peço que você acesse a playlist do canal. Tem mensagens focadas em determinados temas. Se você não é inscrito, eu peço que você se inscreva no canal. Muita gente gosta do canal, mas ainda não se inscreveu. Se você gosta do conteúdo, clica lá, se inscreve. Eu nunca vou pedir dinheiro a você. Clique no sininho e coloque todas, para que toda vez que aparecer uma mensagem, eu colocar uma mensagem, o YouTube avisa você. Já dê um like, já dê um joinha. A mensagem dessa eu levei horas para colocar aqui, tudo mastigadozinho para você. Dá um like, dá um joinha. Quando você faz isso, você já está ajudando. Deixa seu comentário, o comentário edifica muito. Meu contato de comunicação continua, acordapovodedeus, numeral 7@gmail.com. Já pensou se cada inscrito no canal ganhasse mais um inscrito? A quantidade de inscritos ia crescer muito. A mensagem da graça ia circular mais ainda, alcançar nossos amados irmãos evangélicos, que são as maiores vítimas desse maldito sistema religioso. Tem muitos filhos da livre na escravidão, assim como eu e você estavam um dia. Tá bom? Então já pensou se cada inscrito... Não, Júlio, eu vou conseguir um inscrito aqui no canal. Se cada inscrito, a gente está com quase 30 mil inscritos, cada um conseguisse um inscrito, a gente ia dobrar o número de inscritos. Então, ou seja, as mensagens iriam ser compartilhadas por mais pessoas e com certeza mais pessoas irão ouvir a mensagem da graça de Deus. Essa mensagem da graça, gente, é maravilhosa, a gente tem uma paz, a gente descansa, a gente não tem medo de nada, a gente sabe que a gente não vai passar um dia antes, um dia depois daquilo que o Senhor já determinou, que nós, cada um, estamos cumprindo um propósito de Deus aqui na terra. Quando a carne tombar, o Espírito volta para Deus, e esse Espírito não volta para a terra, porque aí seria reencarnação. Pessoas já me fizeram essa pergunta, não volta. O Espírito vem, participa de carne e sangue e ele volta para Deus com um novo corpo glorioso igual dele. A Bíblia não revela o que é, mas eu tenho certeza absoluta que é algo maravilhoso, que Deus não revelou e a mente humana ainda não alcançou o que Deus tem preparado para mim e para você. Tá bom? Então, o meu canal de comunicação, quer interagir comigo, acordapovodedeus, numeral 7@gmail.com. Compartilha essa mensagem e consegue aí mais um inscrito para a glória de Deus, tá certo? Muito obrigado, forte abraço e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.